Então, gente, voltando aqui, a prescrição, então, para os casos de indenização por dano extrapatrimonial na Justiça do Trabalho, elas obedecem o disposto no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Tu pode pedir condenação a parcelas de natureza, uh, a condenação ao pagamento, né, dos últimos 5 anos, tá? Contados a partir do ajuizamento da ação, e pode pedir também 2 anos após o encerramento do contrato de trabalho, tá? Mas esse prazo prescricional ele começa a correr somente após a ciência da extensão da lesão, tá? O inciso 29 ele fala o seguinte, que é direito do empregado. Abrir aqui para ler para vocês. Ação quanto aos créditos resultantes da relação de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Essa é a prescrição que se aplica a esses casos. Mas, e sempre lembrando que ela começa a correr depois da ciência inequívoca da lesão. Então, se eu me acidentei hoje, por exemplo, e comecei o tratamento, me afastei, né, por acidente de trabalho, comecei o tratamento, e depois de 5, 6 anos que me dizem, olha, melhor que isso não fica, ou depois de 5 ou 6 anos que me aposentam por invalidez, é a partir desse momento que esse meu prazo do artigo 7º, inciso 29, vai começar a transcorrer, tá? Mas não é tão simples assim. O, Antes da emenda constitucional de 45 de 2004, se tinha uma dúvida razoável acerca de onde deveriam tramitar esse tipo de ação, né? E se discutia se tramitava na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum, tá? Então, para as ações anteriores a 2004, considerando essa dúvida, se aplica a prescrição civil, tá? Nessa mesma característica, sempre a partir da ciência inequívoca da extensão da lesão, mas a prescrição civil do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, tá? Mas vamos além ainda. Para antes desse período, como o prazo prescricional ele começa a correr a partir da ciência inequívoca da lesão, como eu disse para vocês, isso na verdade causa uma grande extensão desse prazo, né? Então deve-se considerar também para esses casos ocorridos anteriores a 2004, a vigência da emenda constitucional 45 de 2004, a própria regra de transição entre os códigos civis, né, que está no artigo 2028 do novo Código Civil, que se já correu, diz o artigo 2028, que se já correu metade do prazo prescricional na entrada em vigência, em vigor do novo Código Civil, ainda vale a prescrição prevista no antigo Código Civil, que é de 20 anos, tá? 20 anos. Então, se por acaso tu tem uma lesão que o prazo prescricional já começou a correr e ele estava na metade mais da metade desse prazo transcorrido, vai valer então a prescrição do Código Civil de 1916, tá? A prescrição do Código Civil de 1916. É, não preciso dizer para vocês que isso não é muito usual, né? Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, com o prazo prescricional sendo não iniciando a correr antes dessa ciência inequívoca, eventualmente pode acontecer. Então,
o Código Civil entrou em vigor em 2003, tá? Outubro de 2003. Então, se qualquer coisa que aconteceu antes de outubro de 93, ainda teria mais 10 anos para correr, tá? É mais ou menos esse a ideia. Mas, enfim, nada usual, tá? O que a gente precisa saber aqui é que, para os casos anteriores à vigência da Emenda Constitucional 45 de 2004, ele vale a prescrição do Código Civil, inclusive a regra de transição do artigo 2028. Tá? E agora vamos para a competência. Eu vou terminar esse vídeo aqui, então, e vou começar mais um para a competência e vai ser o nosso último tópico dessa matéria de dano extra patrimonial. Assim, gente, antes de terminar o vídeo aqui, eu me dei conta que eu não falei para vocês do dano extra patrimonial postulado pelos herdeiros do empregado, tá? No caso dos herdeiros do empregado, como não envolve necessariamente empregado e empregador, embora ele tramite na Justiça do Trabalho, mas não é o direito do empregado, como prevê o artigo 7º, inciso 29 do empregador, da Constituição Federal. Nesse caso, a prescrição é civil, tá? A SDI, inclusive, já decidiu isso. No material de vocês está ali uma decisão, uma decisão nesse sentido da primeira subseção da SDI 1 do TST, tá? Da subseção 1, né, de dissídios individuais do TST. Então, nesse caso ainda quando é herdeiro postulando dano moral em razão da relação de trabalho, enfim, por exemplo, o falecimento do pai, tá? A esposa ou o filho cobrando falecimento, indenização por dano extrapatrimonial em razão do falecimento do empregado ou alguma coisa nesse sentido, incide a regra civil de prescrição, 3 anos, tá? Agora sim, vamos para a competência, que eu já adiantei alguma coisa para vocês ali, né? Mas vou terminar ela num outro vídeo. Bem, pessoal, eu vou finalizar a questão da competência nesse vídeo mesmo, porque é mais ou menos singelo, na verdade. Dá para terminar nos 2 minutos que restam aqui. A competência, até porque eu já conversei com você sobre, a competência, como eu disse, ela é da Justiça do Trabalho, tá? E isso tá cediço desde a Emenda Constitucional 45 de 2004. Antes disso, existia dúvida acerca da competência da Justiça do Trabalho e da Justiça Civil, embora já houvesse decisões do Supremo que considerasse que essa competência, que entenderam que essa competência era da Justiça do Trabalho, mas ainda existia a dúvida na jurisprudência, enfim, se discutia ainda isso, né? A Emenda Constitucional 45 de 2004 extirpou essa dúvida, acabou com essa dúvida, e desde então é da Justiça do Trabalho a competência. Tá bom? Gente, eu agradeço vocês. Essa foi a minha estreia na docência. Eu espero que eu consiga melhorar e que isso sirva para vocês também, essa aula. Espero que vocês tirem proveito. E eu sei que vocês vão ter um encontro com o professor Leandro para tirar dúvidas sobre, mas eu fico à disposição. O meu e-mail é M de Mateus, G de Galharreta, Z de Zubialri, Lemos, mgzlemos@gmail.com. Eu fico à disposição para a gente conversar, tirar dúvida, enfim. Críticas, sugestões, são todas bem-vindas. Eu esperava que esse nosso encontro tivesse sido presencial, mas de qualquer forma, foi interessante gravar essa aula aqui. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Quem sabe de forma presencial já. Vamos ver. Acho que não, mas enfim, gente. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau.